Samaria, uma cidade e profeticamente o país de Israel, desempenhou papel preponderante no curso da história do povo de Deus. A gente percebe aqui a ideia de país de Israel por causa daquele episódio, né, do reino dividido. E Samaria em hebraico é Shomeron, no grego Samaria, no assírio Samarina e no latim Samaria. E o nome em 1º livro dos Reis, capítulo 16, versículo 23 a 24, diz que Onri, pai de Acabe, comprou um monte, edificou uma cidade e chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. O nome Shomeron pode significar posto de vigia ou simplesmente vigilante. John Davis diz que o significado de Samaria é borra de vinho. A localização está na região montanhosa do centro da Palestina, a 400 metros sobre o Mediterrâneo e a 150 sobre o vale. Dista 60 quilômetros ao norte de Jerusalém e 30 quilômetros da costa marítima. Em 930 a.C., o reino de Salomão se dividiu. Samaria passou a ser capital do reino do norte, mais ou menos em 880 a.C. O monte é inexpugnável, rendeu-se algumas vezes por cercos prolongados. O monte de Semer domina o vale de Esdraelon, também o de Dotã, e dele se avista o vale do Jordão e o mar Mediterrâneo. Vamos para a história. Onri comprou de Semer o monte e edificou a cidade. A maior parte, entretanto, da construção da cidade foi obra de Acabe, um excelente administrador, ultrapassado apenas por Herodes o Grande, séculos mais tarde. A parte mais importante de Samaria foi feita no monte. No cume foi levantada a casa real. Acabe gastou muitos anos para completar as obras da grande cidade. Houve um plano adredemente preparado. Talvez foi calcado no de Salomão para algumas partes de Jerusalém e outras cidades fortificadas pelo filho de Davi. A engenharia fenícia funcionou tanto com Salomão como com Acabe. Ao redor da casa real, vale dizer, no cume, foi levantado um muro que serviu de plataforma, medindo 150 metros no leste e 50 no oeste, com 3 metros de espessura. Eita, mano! Dentro deste círculo amuralhado, além da casa real que ocupou a crista do morro, foram construídos os mais importantes edifícios, tanto da administração como residenciais. E nos flancos, a parte plana, ao redor do Semer, foram construídas as muralhas de proteção. Acabe construiu um enorme templo e dedicou a Melcarte, o Baal dos fenícios, o deus de Jezabel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 22. Também construiu em Aserá, próximo ao altar que mais tarde Jorão removeu. Também construiu uma Aserá, próximo ao altar que mais tarde Jorão removeu. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 2. Altares e santuários idólatras foram levantados em cantos e recantos da cidade, tornando Samaria a capital da idolatria. Isaías capítulo 8, versículo 4, capítulo 9, versículos 9 e 10, Jeremias capítulo 23, versículo 13, Ezequiel capítulo 23, versículo 4, Oséias capítulo 7, versículo 1 e Miqueias capítulo 1, versículo 6. Os sírios montaram nas principais ruas de Samaria famosos bazares. O primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo 34. Ben-Hadad, segundo, da Síria, cercou Samaria, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 25. Mas Deus, por intermédio do profeta Eliseu, a libertou, segundo o livro dos Reis, capítulo 7. Acabe foi sepultado em Samaria, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 37. E mais tarde toda a sua casa perece às mãos de Jeú, segundo o livro dos Reis, capítulos 10, versículo 1 a 14. Tiglat-Pileser, terceiro, segundo o livro dos Reis, capítulo 15, versículo 17 a 20, tentou tomar Samaria. Posteriormente, foi assediada por Salmaneser, 5 ou 5, e tomada finalmente por Sargão II, em 722 a.C., que espalhou o povo do Reino do Norte pelas cidades da Mesopotâmia.
Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 3 a 6. Os anais de Sargão II registram que 27.290 israelitas foram transportados para o cativeiro. Para as terras de Samaria, os assírios trouxeram povos estranhos, também cativos. Estes, com os remanescentes israelitas, deram origem aos samaritanos. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24 a 41. Que tanto trabalho deram aos judeus que retornaram do cativeiro babilônico, Esdras e Neemias. E a rivalidade entre judeus e samaritanos se foi acentuando através dos séculos e chegou até os dias do Senhor Jesus. João capítulo 4. Arqueologia. Os doutores Gottlieb e Schumacher e George Reisner, da Universidade de Harvard, entre 1908 e 1910, escavaram a região onde floresceu outrora Samaria. Em 1931, estendendo-se até 1935, conjugaram esforços Harvard e a British School Archaeology e a Universidade Hebraica de Jerusalém, e toda Samaria foi desenterrada. 7 níveis de civilização foram classificados pela arqueologia. Níveis 1º e 2º. Samaria de On e Acabe. Muro interior com 1,5 metro de espessura. Muro exterior com 6 metros de espessura. Um palácio. Um reservatório de água medindo 10 metros por 5 metros. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 38. Numa dependência do Palácio Real, foram encontrados 200 placas de marfim, 65 óstracas escritas em hebraico antigo, jarras para vinho com o nome de seus possuidores. Nível 3. Do tempo de Jeú, nota-se um intervalo no progresso de Samaria. Níveis 4º a 6º. De Jeroboão ao século 8º a.C. Nível 7º. A cidade reparada pouco antes da sua queda em 722. Encontrada a Samaria helênica. Encontrada a Sebastia, que começou com Herodes e se estendeu até Septímio Severo, até a sua total destruição em 665 d.C. Samaria foi tomada por Alexandre o Grande e quase reedificada em 331 a.C. Muitos edifícios foram construídos em lugar dos que ruíram pela guerra e pela intempérie. O macabeu João Hircano, em 111 a 107 a.C., destruiu o templo de Samaria, bem como uma parte da cidade. Pompeu, em 63 a.C., reconstruiu Samaria, e Gabino, em 57 a 55 a.C., reparou os muros. O imperador Augusto, em 30 a.C., entregou a Herodes o Grande, que construiu sobre a velha a nova e esplendorosa Samaria, chamando-lhe Sebastia, ou Sebastia. Rasgou uma enorme avenida com artísticas colunas, fez o templo a Augusto, o fórum, um estádio e principalmente as muralhas. Ampliou consideravelmente a área da cidade, segundo Joséfo, chegou a 650 hectares. Também construiu um aqueduto de 2 quilômetros de comprimento, em 201 d.C. Septímio Severo elevou a Sebastia à categoria de colônia e construiu um teatro, reconstruiu prédios e uma estrada de 30 quilômetros ligando Sebastia a Cesareia do Mar. Herodes o Grande não pôde helenizar Jerusalém pela resistência tenaz dos judeus. Concentrou todo o seu pendor pelo paganismo em Sebastia. E realmente esta cidade foi notável na direção do culto ao imperador. Uma tradição afirma que a cabeça de João Batista foi sepultada em Sebastia, mas não é exato. E então a gente tem aqui informações sobre essa cidade, de modo que quando a gente lê Samaria, a gente pensa numa coisa só que a gente percebe que houve construções, destruições e reconstruções. E é interessante a gente olhar para uma situação dessa, porque a gente vai vendo as narrativas bíblicas e vendo que as cidades que são mencionadas não são fictícias.
Tanto que a gente percebe aqui uma situação de universidade de Harvard em parceria, né, com a Universidade Hebraica, né, de Jerusalém, em que se desenterra e você encontra 7 níveis de civilização, né, encontrados pela arqueologia. É um lance interessante, né, porque diante de tanta gente que quer ridicularizar as escrituras, a gente vê o seguinte: olha, você pode até não crer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas você, assim, em algumas situações, você vai ser obrigado a concordar que tem coisas que confirmam que aquelas narrativas estão relacionadas a personagens que existiram, né? Então, algo para a gente pensar.